São 6h58, é hora em Manaus. Hoje é quinta-feira, 16 de março de 2017. Com o dia de hoje do ano já são passados 75 dias. E o que é que falta para terminar 2017? Ainda faltam 290 dias. Tem comemoração hoje? Hoje comemora-se o Dia do Ouvidor e o Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. Há pouquinho já foi destaque no Jornal da Manhã o comandante Paulo Guerra e equipe. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes opera sem restrições para pousos e decolagens. E será que vem chuva hoje? Como vem? O tempo segue instável em toda a região metropolitana. O Instituto Climatempo está prevendo mais 19 milímetros de chuva e diz que esta probabilidade é em torno de 95%. E a temperatura máxima hoje em Manaus, 31 graus Celsius. Isso à sombra. Não esqueça que tem a sensação térmica. 6h59, hora em Manaus. Vamos na nossa primeira fase de manchete e durante a programação nós temos 3 horas pela frente. As mais importantes terão um destaque maior. Muito bem. Então, a juíza Marciane Bozzanini, da Primeira Vara Federal de Porto Alegre, ela suspendeu a campanha publicitária do governo federal sobre a reforma da Previdência. E diz o seguinte: em caso de descumprimento, de acordo com a decisão, haverá uma multa diária de R$100 mil. As peças estão suspensas em todas as mídias. No despacho, a juíza deu prazo de 72 horas para que o governo federal se manifeste sobre a acusação de 9 sindicatos gaúchos. Eles foram responsáveis por acionar a justiça de que a propaganda viola a Constituição. Daqui a pouquinho, essa, por exemplo, é uma que vai ter reforço. Agora, pontualmente, 7 horas em Manaus. Também, o assunto em nível nacional, o Superior Tribunal Federal exclui ICMS do cálculo do PIS/COFINS, que terá impacto de 250 bilhões na União, minha gente. Não foi fácil, é um julgamento de enorme impacto financeiro para a União. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o famoso ICMS, não compõe a base de cálculo para fins de incidência do Programa de Integração Social e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, PIS/COFINS. Então, a decisão tomada no julgamento de recurso de uma empresa que produz óleos industriais contra a União tem repercussão geral. Portanto, tal entendimento deverá ser aplicado em todas as instâncias da Justiça. É outra matéria que vai merecer um reforço durante a nossa programação. Agora são 7 horas mais 1 minuto. É hora em Manaus. Falando em Manaus, o projeto de lei número 005/2017 que estabelece a isenção do imposto predial e territorial urbano aos templos religiosos de qualquer culto, ainda que as entidades sejam apenas locatárias, e 3 vetos do Executivo Municipal estão entre as propostas analisadas e aprovadas ontem na reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Manaus. Então, no resumo da ópera, a comissão aprova isenção do IPTU a templos religiosos. Agora são 7 horas, mais 2 minutos, é a hora em Manaus. Também vamos trazendo a informação, é uma operação que aconteceu ontem
uma operação conjunta da Polícia Federal, IBAMA, e a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Faro, no estado do Pará, apreendeu na noite de ontem no município de Inhamundá. Inhamundá fica distante de Manaus 383 quilômetros. Então, fizeram a apreensão de uma balsa de propriedade da empresa GH Paulaim Machado, do prefeito Nenê Machado do PROS. Junto com a balsa, foram apreendidas 2 dragas, tratores, lanchas, empurradores, além de armamento pesado de uso exclusivo da Polícia Militar, com pistolas, submetralhadores, espingardas e um rifle de longa distância. Então, a operação apreende balsa do prefeito de Inhamundá. Agora 7h03, é hora em Manaus. Ontem foi um dia de vários protestos em todo o território nacional. Em Manaus não foi diferente, principalmente no período da tarde. Aderindo ao ato nacional de protesto contra a reforma previdenciária, servidores aqui do nosso estado ontem também participaram por muitas manifestações. A maior parte dos manifestantes eram de servidores federais e professores que aproveitaram a ocasião para reclamar de assuntos que estão sendo discutidos há 3 anos, mas permanecem inertes e sem avanço nas negociações. Os principais movimentos foram realizados na Praça do Congresso, na Rua Ramos Ferreira, no centro da capital, e na Avenida André Araújo, zona centro-sul de Manaus. A hora 7h04, é a hora em Manaus. Olha, agora na Lava Jato, a imprensa toda já está divulgando a lista de Rodrigo Janot, inclui 10 governadores. O Superior Tribunal de Justiça foi informado que receberá os casos de 10 governadores incluídos na lista de Janot, como foram apelidados os 83 pedidos de abertura de inquérito registrados pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, no Supremo Tribunal Federal. No tribunal, volume surpreendentemente alto de processos já preocupa, e tem muita gente tomando muito remédio para ver se consegue dormir. A Rede Globo teve acesso a mais alguns nomes que nós vamos divulgá-los daqui a pouquinho. Bem, ainda lá de Brasília, agora são 7h05. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, PMDB do Ceará, defendeu o voto em lista fechada para as eleições de 2018. Para ele, é necessário fazer uma reforma no modelo político partidário do país, de acordo com ele, que está ultrapassado. Então, o que acontece, minha gente? É que pela lista fechada, o partido define uma ordem de preferência de candidatos e o eleitor vota na legenda. Vai votar na legenda. Eu nunca votei em legenda. Eu voto no homem. Eu voto no cidadão. Por exemplo, o Hamilton é um candidato. Hoje ele é do PMDB. Se ele sair amanhã e for para outro partido, eu vou continuar votando no Hamilton, porque eu confio nele. É meu candidato de preferência. Então, eu nunca voto na legenda. Isso é um problema meu. Eu voto no homem. Eu voto no cidadão. Eu não voto em partido. Porque tem partido demais nesse país e muitos criados só para negociar, para tomar dinheiro do povo brasileiro. Negociando, né? Me dá isso, me dá aquilo. Tem mais partido aqui. Na Argentina deve ter 2 ou 3. Aqui deve ter mais de 40. É um absurdo. Eu tô falando mais de 40, mas pode ser 30, tá, gente? Senão daqui a pouco, olha, não é isso não. Só são 30, são 30. Sabe como é que é aquela história, né? Muito bem. Hoje o nosso amigo Cláudio Humberto, o jornalista mais bem informado lá de Brasília, ele traz o seguinte, que Lula é coluna do Cláudio Humberto hoje. Lula está sujeito a pena mínima de 31 anos de cadeia. Integrante da lista Janot, indiciado pela Polícia Federal, denunciado pela Procuradoria-Geral da República e réu, por enquanto, em casos graves de corrupção, que o ex-presidente Lula está sujeito a 31 anos de reclusão, caso seja condenado à pena mínima, até
124 anos. Ele se diz perseguido, mas o Cláudio Humberto coloca o seguinte: mas as acusações resultam de 3 operações da Polícia Federal, forças-tarefas distintas e 3 juízes federais diferentes. Agora, são 7h08, é a hora em Manaus. Bem, o prefeito interino Marco Rota, ele ontem esteve na comunidade Parque Riachuelo, lá no Tarumã, e foi na tarde de ontem para acompanhar o início da implantação da iluminação de LED naquela área. E que o trabalho vai prosseguir, portanto. Ainda trabalhando aqui de Manaus, uma notícia muito boa, gosto desse tipo de trabalho. O programa de atendimento itinerante, conhecido como PAI do governo do estado do Amazonas, está de volta para atender serviços de saúde e cidadania às comunidades do interior do estado do Amazonas. Ontem, que foi dia 15, o barco Todos pela Vida, primeira das 3 embarcações recuperadas para o programa, zarpou rumo aos municípios da calha do Rio Juruá. A inauguração contou com a presença do governador professor José Melo, também da presidente de honra do Fundo de Promoção Social, a primeira-dama Edilene Gomes de Oliveira, e do vice-governador Henrique de Oliveira. Gente, a embarcação teve seus serviços melhorados e ampliados. Em sua primeira viagem, com previsão de chegar no dia 28 de março agora ao destino inicial, o barco Todos pela Vida deve beneficiar cerca de 15 mil pessoas. O serviço é espetacular. Além do serviço de atendimento do INSS, emissão de certidão de nascimento, de RG, carteira de trabalho, entre outros documentos, e atendimento médico diversos, esse barco aumentou seu leque de atuação com serviços inéditos. Na área de saúde, por exemplo, passa a oferecer exame de ultrassonografia, exame preventivo. Tá indo lá para Calha, portanto, tá indo para um setor bem distante, onde nunca teve esse tipo de trabalho. Agora são 7h10, é a hora em Manaus. Falar em partido para depois alguém, olha, eu vou lhe corrigir, que não são quase 40, não sei o quê, mas se dependesse de algumas pessoas ia para 200. São 35 partidos políticos registrados no Brasil. E vamos agora trazendo a informação que o Tribunal de Justiça do Amazonas decide plantão de 24 horas a delegados. Então, o Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas tornou a decisão que a carga horária de trabalho de um delegado da Polícia Civil continua normal conforme a lei. Ponteiro pula, 7h11. Vamos para a nossa mensagem matinal. Você é capaz. Conta-se que numa tarde nublada e fria, 2 crianças patinavam sem preocupação sobre um lago congelado. De repente, o gelo se quebrou e uma das crianças caiu na água. A outra, vendo que seu amiguinho se afogava debaixo da camada de gelo, pegou uma pedra e começou a golpear com todas as suas forças, até que conseguiu quebrá-la e salvar seu amigo. Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido, perguntaram ao menino: "Como você fez isso? É impossível que você tenha quebrado o gelo com essa pedra e suas mãos tão pequenas." Naquele instante apareceu um ancião e disse: "Eu sei como ele conseguiu." Todos perguntaram: "Como?" E o ancião respondeu: "Não havia ninguém por perto para lhe dizer que não conseguiria fazer." É bem possível que você já tenha desistido de algum projeto ou deixado de tentar porque havia alguém ao seu lado para dizer que você não seria capaz. É bem provável que em algum momento você tenha fraquejado diante de um empreendimento porque alguém demonstrou falta de confiança em seu potencial de realização. Muitos de nós somos demasiadamente influenciáveis pelos que nos rodeiam. O que devemos levar em conta nesse contexto é que nem todas as pessoas têm a mesma disposição e a mesma visão das situações. O que para uma parece impossível, para outra é de fácil concretização. Existem também pessoas extremamente pessimistas que enxergam barreiras em tudo.
E outras são exageradamente entusiastas e até um tanto inconsequentes. Assim sendo, é importante que cada um saiba avaliar seu próprio potencial e se disponha a realizar o melhor para a sua vida. Pense nisso. Quantas vezes você pensou em desistir, em deixar de lado ideais e sonhos? Quantas vezes bateu em retirada com o coração amargurado pela injustiça? Quantas vezes sentiu o peso da responsabilidade sem ter com quem dividir? Quantas vezes sentiu solidão mesmo tendo pessoas à volta? Quantas vezes falou sem ser notado? Quantas vezes lutou por uma causa perdida? Quantas vezes voltou para casa com a sensação de derrota? Quantas vezes as lágrimas teimaram em cair justamente quando precisava parecer forte? Quantas vezes pediu a Deus um pouco mais de força, um pouco mais de luz? A resposta sempre acaba vindo, seja lá como for. Um sorriso, um olhar de aprovação, um cartão, um bilhete, um gesto de gratidão, de amor. E você insiste. Insiste em prosseguir, em acreditar mais uma vez, em transformar, em dividir, em estar, em ser. E você sabe por que insiste em continuar? Porque sabe que tem uma missão a cumprir. Por essas e outras razões, tenha sempre em mente que você é capaz. Senão Deus não teria lhe confiado essa missão que só você é capaz de realizar. Valdir Correia, o garotinho. A nossa mensagem matinal, oferecimento da Fogás, dicas de segurança da Fogás. São 7h15, vamos para as ruas de Manaus. Alberto Pelegrino, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia Valdir, bom dia aos ouvintes da Difusora. Valdir, mais uma vez fizemos o trecho da Alameda Cosme Ferreira, Valdir, a partir da rotatória do São José até a rotatória do Coroado. De quem vai para o centro, temos aí uma caixa cheia nas proximidades da Feira do Coroado e também nas aproximações da rotatória do bairro do Coroado, mas nenhum tipo de acidente, os semáforos estão funcionando. No sentido contrário, aí sim, Valdir, tem alteração. Um capotamento, um Honda City de cor branca capotou nas proximidades, Valdir, do conjunto Tiradentes, isso de quem vai para o bairro do São José. O carro continua no local, no momento que capotou foi para o pátio de uma empresa e não causa tanto prejuízo ao trânsito nesse momento. E o detalhe, Valdir, é que esse carro também ele tem restrição de roubo. Esse carro foi roubado, foi tomado de assalto, na realidade, à noite de ontem. E por volta das 5h40 da manhã, esse carro capotou na Alameda Cosme Ferreira. Polícia Militar e Manaustrães estão no local, Valdir. Informações oficiais, Manaustrães de lá. Rômulo Salles, bom dia. Bom dia, Valdir. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Nesse início de quinta-feira, Valdir, destacamos o capotamento na Avenida Cosme Ferreira, próximo ao DB. Veículo, após capotar, ficou fora da pista e nesse momento equipes no local já providenciando a retirada do veículo. Em relação a semáforos, informamos que os semáforos da Avenida Silves com os cruzamentos da Carvalho Leal, Borba e Castelo Branco se encontravam em amarelo intermitente, já foi restabelecido, a agente Bacelar esteve no local e o equipamento já volta a operar normalmente. Acaba de chegar a informação de ônibus em pane, mecânica na Avenida Álvaro Botelho Maia, conhecido Boulevard, próximo ao Hospital Santa Júlia. Informações de um veículo ocupando uma faixa, unidade em deslocamento, são as situações de momento, Valdir. Obrigado, Rômulo, bom dia, bom trabalho. Obrigado, Valdir, um bom dia, um bom trabalho e até logo. Agora no seu rádio, Santo do Dia. Santo do Dia. Santo do Dia. Hoje, dia 16 de março, celebramos São Julião de Anarzabus. Tinha 18 anos e era filho de um senador quando foi preso por ser cristão durante o reinado de Diocleciano. Resistiu a tormentos, foi depois submetido a um período em que tentaram pervertê-lo por métodos suaves. Foi depois conduzido por vilas e aldeias da região para que todos os pagãos zombassem dele, mas nada o demoveu de sua fidelidade a Jesus Cristo. Foi afinal lançado ao mar dentro de um saco
com serpentes venenosas e escorpiões. Daí para você essa forte e bela história do São Julião neste dia 16 de março. Espero que você tenha gostado. Nós nos falamos no próximo quadro, o Santo do Dia. Você ouviu Santo do Dia. Você ouviu Santo do Dia. Olha, se tem operação na cidade Difusora, não para. Alô, Alberto Pellegrini. Muito bem, Valdir. É uma operação da Polícia Civil do Amazonas, a Operação Ígia, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa, Valdir, que vinha desviando medicamentos e materiais hospitalares da rede pública de saúde do estado. Então tá aí, a Operação Ígia nesse momento está sendo desencadeada, Valdir. 4 mandados de prisão deverão ser cumpridos na manhã de hoje e 11 de condução coercitiva. Uma entrevista coletiva está marcada para as 10 horas da manhã, à sede da Delegacia Geral. Nós estamos a caminho do local, Valdir, vamos acompanhar de perto para ver se já tem com certeza, mas a gente vê se consegue algum nome logo em primeira mão de pessoas que já foram inclusive presas. Já tem gente presa e já tem gente que foi conduzida coercitivamente, Valdir. Muito bem, alguns condomínios que foram visitados, coisa mais ou menos assim, esse tipo de dica. Isso, Valdir, esse tipo, essas pessoas foram mantidas presas, foram presas foram até a residência dessas pessoas em condomínios de luxo na cidade. A Operação Ígia, Valdir, Ígia no grego lá é a deusa da saúde, por isso o nome da operação é a Operação Ígia. Quer dizer que essa gangue desviava medicamentos? Medicamentos e materiais hospitalares, Valdir. Tem muito material hospitalar caríssimo, né, Pellegrini? Tipo aquela negócio de máscaras, aquelas próteses que são materiais caríssimos, Valdir, que foram desviados. O crime não compensa. Daqui a pouquinho, novas informações. Então vamos até o CIOPS, mais uma vez, bom dia para quem está dirigindo. Se tem problema no trânsito, você vai saber imediatamente. Vamos agora falar da movimentação da Max Teixeira, Torquato Tapajós e Estrada da Cidade Nova. Robertito Cuesta de La Manche, buenos dias. Bom dia, garotinho, bom dia para os amigos. Milhares de condutores e de imediato a Difusora destaca Avenida Max Teixeira, principal via da zona norte da capital. A Max começa amanhã com o tráfego de caixa completamente cheia. Verificamos o cruzamento com a Estrada do Manoa, tráfego perdendo velocidade, e no entroncamento com a Torquato já uma imagem normal para o horário de tráfego devagar. Torquato, hoje quase que parado, tráfego da Torquato entre Estrada da Cidade Nova e Complexo Viário de Flores. E pela Estrada da Cidade Nova, o condutor deixa a Zona Norte com tranquilidade em direção ao Parque das Laranjeiras, garotinho. Vamos agora saber da Constantino Neri, da Avenida de João Batista e da Avenida Mário Ipiranga, Antiga Recife. Fala daí, Robertito. Falo, garotinho. Avenida Constantino Neri, principal corredor do transporte coletivo da capital. Sem incidente até aqui. A Djalma Batista. Cadê a imagem da Djalma Batista? Caixa completamente cheia, área da passagem subterrânea com a Avenida das Civadas. Mais de veículos da Djalma Batista alcançando a área do Milênio. Mário Ipiranga, Recife, caixa completamente cheia, em toda a extensão, semáforos funcionando, homens do Manaus Trens no apoio, na orientação dos condutores e sem incidente, garotinho. Lá vem dinheiro pra perguntinha de hoje. Dinheiro não, rapaz. Veio um cheque. Opa! Cheque do desembargador é um cheque quente, garotinho. Ele é nosso irmãozinho. Roberto. Garotinho, por falar em dinheiro, não foi você que fez essa aposta lá em Campina Grande, não, garotinho? Não, se fosse, Roberto. Eu soube que, tô sabendo, garotinho faturando, garotinho vai ajudar o povo. Vou ajudar, Roberto. Se acertar na Mega Sena, você é testemunha
20% eu entrego para você dividir com os funcionários da Rádio Difusora. Eu tenho essa promessa há quase 5 anos. Ô, coração bondoso. 20% é muito, se for assim, digamos, 12 milhões ou 15, 20% para você. Muito, lógico. Você vai ser o tesoureiro para acertar a vida de muita gente aqui na Difusora. E 80% foi o que você falou, eu vou ajudar o povo. Ponto. O povo lá de casa. Tá. Tá bom? Não engano ninguém. São 7h30. Roberto, vê um cheque cruzado. 7h37. Rapaz, logo vi. 3 dias depois tá pronto. Tá por isso que o cheque é cruzado do Eminente Desembargador Chalume. R$5.000, Roberto. Não, deixa. Mas veio cruzado. Garotinho. Você acha que ele ia mandar pelo motorista tudo em espécie, rapaz? Tá escrito aí, garotinho? Tá aqui. Domingos Jorge Chalume? Sim, me autorizou a colocar o seu nome se você acertar, senão é para devolver, já tá cruzado aquelas ele mesmo? 2 perninhas. Sim, mas já sabe que se você não acerta com 100, imagine com 5.000. Eu tô falando do Chalume, o desembargador, foi ele que mandou tudo isso? Isso. Vamos lá? Vamos lá, vamos pro jogo. Vamos lá. Eu tenho Tem mais que você delongas. deveria desistir. Jamais. Ele quer que você diga onde se localiza o maior, cuidado para você não confundir, onde se localiza o maior túnel ferroviário do mundo, qual a extensão desse túnel ferroviário e onde fica. Aí é pra acabar. Se fosse moleza, meu amigo. Garotinho, vamos por parte então. Vamos lá. Onde fica? Sim. Garotinho, fica na Rússia. Na Rússia, fica, né? Fica em Moscou. Garotinho, é um túnel gigantesco, anote aí. A extensão. Deu muito trabalho, Valdir. Também? 300 quilômetros. 300 quilômetros? 300. É o que eu vi, né? É a extensão. Certo. Esse túnel ferroviário tem 300 quilômetros na Rússia, em Moscou. Em Moscou, garotinho, exatamente. A região metropolitana. Lá de Moscou. Passe o cheque do homem, por favor. Rapaz, eu acho que não existe com 300 quilômetros nem outro planeta. Rapaz! Meu Deus do céu. Roberto. Eu uso uma lupa e veja aí a sua resposta direitinho, por favor. O maior túnel ferroviário do mundo fica no Japão. Trata-se do túnel ferroviário de 23,3 quilômetros, menos de 24 quilômetros, sobre o leito do mar que liga a prefeitura de Aomori, na ilha japonesa de Hoshun, a ilha de Hokkaido. Professor Raimundo, eu falei de túnel. Ele falou de uma passagem subterrânea. Um túnel ferroviário. Ainda assim, ele é o meu guru. Pois é, Roberto. Tem 23,3 quilômetros sobre o leito do mar que liga a prefeitura de Aomori, na ilha japonesa de Hoshun, a ilha de Hokkaido. E o salário, Vamos adiante, Roberto. Passa a régua na Grande Circular, na Avenida Buriti, na Avenida Brasil. Nós estamos falando até japonês agora, né, Roberto? Com o salário, Com imagens da monitora aqui do... É gente boa a monitora? Do monitoramento online, gente finíssima. Da melhor qualidade? Demais, prestativa? Opa! Mas se puder? Competência ser igual, se puder. Evite? Deixa eu ver, 9 pra cima, 9 pra baixo. Evite. Tá bom, vamos lá. A imagem da monitora Elaine Nunes mostra a Grande Circular, já com o tráfego definido, caixa completamente cheia, nas duas direções. Área do cruzamento da Grande Circular com a penetração 1. Exatamente o destaque para a informação no programa do Garotinho. Buriti, tudo normal pela Buriti. A partir da largada rotatória da Samsung. E pela Avenida Brasil, o condutor deixa a Zona Oeste com tranquilidade no início da manhã, com exceção da caixa completamente cheia. Na área da Feira Modelo do bairro Compensa,
a dica do programa do Garotinho também. Quem não se garantir no volante, por gentileza, meu irmão, evite a área, evite o local. Garotinho, agora contigo, destacando que o sol ainda não demarcou totalmente o seu espaço e o termômetro instalado na Avenida Paraíba marca 26 graus. Estou aí botando fé na tua previsão de chuva para hoje. O Garotinho dificilmente falha. 70 milímetros. É contigo, quebra tudo, Garotinho. Eu nunca falei, você é exagerado, rapaz, botou ali a ilha com 300 quilômetros, só tem 23,3. Eu falei de manhã 19 milímetros, você vem agora com 70. O cara exagerado, rapaz. O maior túnel do mundo, com 23,3 quilômetros, túnel ferroviário. Falamos no túnel do Japão. E agora nós temos uma informação, em Gotthard, Suíça. Ano passado foi inaugurado um túnel com 57,5 quilômetros. Mas há um detalhe, ele passa a ser o maior do mundo, o da Suíça, de Gotthard, na Suíça, com 57,5 quilômetros, mas ele é para tráfego de automóveis e trens. Já o japonês é só para trens, só para trem. Então os trens no Japão, lá não passa, nesse do Japão não passa automóvel. No da Suíça, já mais moderno, Gotthard, foi inaugurado ano passado, 57,5, o japonês 53,9, só trens no Japão. Nesse da Suíça, tráfego de automóveis e trens. Giro de notícias. Giro de notícias. Você sabendo o que se passa no Brasil e no mundo. Giro de notícias. Bruno não fala de Elisa em apresentação no novo time. Na primeira entrevista após deixar a prisão, o goleiro Bruno, 32 anos, foi brindado pelo Boa Esporte. Antes da coletiva, seu novo clube pediu para jornalistas não fazerem perguntas sobre o período em que ele ficou preso ou referentes ao assassinato de Elisa Samúdio. Em 2013, Bruno foi condenado em primeira instância a 22 anos de prisão por participar do assassinato da amante, mas foi libertado pelo STF, Supremo Tribunal Federal, após cumprir 7 anos em regime fechado. Com a insistência dos repórteres, os dirigentes ameaçaram parar o evento caso as perguntas que não eram voltadas ao futebol continuassem. Bruno deixou de responder 4 questões. Com informações para o Giro de Notícias, Alex Banini. Foi muito infeliz o presidente desse clube, muito infeliz, quando faz a contratação de um criminoso. Ele desrespeitou todas as mulheres do Brasil e do mundo, foi um crime brutal. Por tabela, já perdeu 3 anunciantes que o clube tinha, 3 anunciantes. Eu não vejo uma pessoa com a cabeça muito boa para esse procedimento de contratar um criminoso para uma agremiação. Eu sou da seguinte opinião: quem contrata bandido, quem contrata criminoso, sabendo que procede, para mim é igual. Esse caso do goleiro Bruno, esse crime, um crime que o mundo inteiro tomou conhecimento, eu perguntaria ao presidente do clube se a vítima tivesse sido uma filha dele, a esposa dele, uma neta dele, se ele contrataria o goleiro. A mesma coisa para quem fez a soltura recente. Isso me lembra a história da pimenta e do refresco. Agora tem Dicas de saúde. No revezamento dos nossos médicos, hoje oftalmologista Dr. Geraldo Russo, bom dia. Bom dia, Valdir. Bom dia, amigos da Difusora. Hoje nós vamos falar da visão e o motorista da terceira idade. A Organização Mundial de Saúde definiu que a idade de 60 anos caracteriza o cidadão como idoso. Isso significa que o número de idosos no trânsito é bastante significativo. Para uma direção considerada segura, o motorista depende de 3 funções que são básicas. A cognitiva, que está ligada ao raciocínio, memória, comunicação, atenção, concentração e respostas imediatas. A motora, que responde pela liberdade de movimentos, rapidez, força, agilidade e coordenação. E a sensório-perceptiva,
e envolve a sensibilidade tátil, a visão, a audição e a percepção. Enxergar bem é fundamental para conduzir um veículo, visando a segurança de quem conduz e de todos que estão à volta. No Brasil, é obrigatório a realização de exame oftalmológico, aptidão física e mental e avaliação psicológica. Acima de 65 anos, é preciso renovar o exame a cada 3 anos. Para os motoristas profissionais, há exigência de visão máxima em ambos os olhos. Caso contrário, ele só poderá ter a concessão da categoria de motorista amador. Alguns problemas de visão podem impossibilitar o idoso a direção. Um deles é a catarata. O que é a catarata? É a opacificação do cristalino, que pode diminuir a sensibilidade ao contraste e a redução do campo de visão, resultando no aumento dos riscos, mesmo quando o problema acomete apenas um olho. Motoristas com catarata têm riscos 2,5 vezes maior de se envolver em acidentes de trânsito. Uma outra situação é o glaucoma, que a diminuição visual periférica do glaucoma, ela limita a percepção visual, causando prejuízo à direção veicular. Pode aumentar o número de acidentes, porque o motorista com glaucoma, ele pode não enxergar outros carros, os ciclistas e pedestres que estejam no campo de visão periférica. A situação é a seguinte, que é a degeneração macular e a retinopatia diabética também realmente podem trazer problemas. Os sintomas mais comuns são embaçamento da visão central, distorção de imagem e visão reduzida, podendo levar a uma mancha central e uma importante perda da visão. Isso tudo pode aumentar o número de acidentes. Para o idoso, parar de dirigir não deve estar relacionado à idade, mas às condições físicas e psicológicas. Tanto o motorista quanto a família devem observar sinais de perigo na prática de atividade. Se o idoso sempre bate o carro, tem dificuldades para estacionar, passa pelo sinal vermelho por não distinguir cores, é preciso buscar a ajuda de um especialista. Um bom dia, eu sou Geraldo Russo. Bom dia, amigos da Difusora. Bom dia, Valdir Correia. 8h14, tem que chamar de patrulhinha. É ele, Alberto Pellegrini, falando. Muito bem, Valdir. O carro que capotou o garotinho na Alameda Cosme Ferreira já está sendo retirado nesse momento por um guincho do Manaus Trans. Agora, Valdir, o trânsito é tranquilo em toda a extensão da Alameda Cosme Ferreira, porém o tempo fechou de uma vez. Pode ter chuva a qualquer momento, Valdir, para cá, para a zona centro-sul e zona leste da cidade. Falando em zona leste, Valdir, 2 homens foram pegos ontem pela população. Eles estavam tentando roubar uma moto. Rapaz, aí se reuniu umas 4 ou 5 pessoas, uns homens, fizeram um cerco, mas deram a pisa nesse cabra, Valdir. Se não é a chegada dos policiais da 13ª SECOM, algo de pior poderia ter acontecido. Apanharam muito, foram atendidos e posteriormente levados à delegacia. Estavam tentando roubar a moto. Quer dizer que nesse caso a polícia chegou na hora indevida, né, Pellegrini? Se demora mais um pouquinho, Valdir, olha, rapaz, ficaram com a cabeça nem pra furar o pneu, né, rapaz? Pois é, né, Valdir? Então dá um prego por ali, né, Valdir? Ah, meu Jesus. Outros 2, Valdir, foram presos também, armados com revólver calibre 38. Já haviam praticado um assalto a ônibus e foram detidos pela polícia. Operação Catraca funcionando aí, essa operação da Secretaria de Segurança, prendendo mais um bandido que estava pronto para assaltar ônibus, viu, Valdir? Verdade, a polícia tem prendido muito, mas também tem caneta saltando muito, viu, Pellegrini? Pois é, Valdir, a tal da audiência de custódia, né? As pessoas reclamam muito dessa situação. Na semana passada, nós tivemos aquele que foi preso na terça, sexta-feira de noite, estava fazendo a mesma coisa e foi preso. Me passaram informação que diz o seguinte: o cara chega pro preso, pro ladrão, pro bandido, o policial amassou seu braço, lhe empurrou.
Sabia dessa, Pellegrini? Valdir, é assim, é perguntado ao bandido, olha, você foi machucado, você foi humilhado, se ele disser que pegou um tapa, Vixe. o policial passa a ser réu junto com ele. Pois é. Agora, se ele der um tapa no policial, não tem nada, né? Não, aí fica... Pois é. Quando ele agride uma senhora gestante, não tem nada, né? Quando ele mata um idoso, não tem nada, né? Mas aí, o policial apertou seu braço. Oh, meu Deus. Ui. Agora tem que ir pra uma floricultura, né? Pegar as flores. Meu amigo, você tá preso, tome as flores, tá aqui, por favor. Valdir, oi. Tem na revista, quando tem esse negócio assim e tal, tem preso que ganha beijinho hoje em dia, viu? Selinho? Aí é pra acabar. Beijinho, acho que é na cabeça. Ah, tá bem? meu Deus. E pior que é verdade, nós estamos brincando, mas é verdade. É verdade, não é verdade? O camarada que tem preso ganhando beijo. Beijinho. Os detentos, bandidos da mais alta periculosidade ganham beijo na frente da polícia, na frente de todo mundo. E é beijo que ninguém pode citar o nome, senão daqui a pouco quem é preso é a gente, o bandido nunca é. É beijo de autoridade, hein? Não é verdade? Autoridade, né? Jesus, eu entendi tudo. Deixa pra lá. Vamos embora, agora eu vou são 8h10. Autoridade, me diga, é verdade mesmo? É verdade. Jesus. Fala, Roberto Cuesta. Fala, rapaz. Fala sim, garotinho. Garotinho, eu digo que o engenheiro Foderino Pereira, para os amigos que acompanham a informação da difusão que pedem, repórter, pelo amor de Deus, um pouco mais cedo, essa informação do movimento das águas. Daí então, o nível hoje subiu 5 centímetros. Sua cota, 26,39 centímetros. 68 centímetros a menos que a cheia histórica de 2012. Cada vez está abrindo. Em 2012, o negro tinha subido uns 5 centímetros, igual hoje, 27,07 centímetros na ocasião. Portanto, o negro subiu hoje 5 centímetros. Espalhem a informação. Contigo, garotinho. 22 novos nomes de políticos na lista de 83 pedidos de investigação que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou na terça-feira ao Supremo Tribunal Federal. Minha gente, o conteúdo das delações dos executivos e ex-executivo da empreiteira Odebrecht está sob sigilo, mas a TV Globo conseguiu apurar ontem, com várias fontes, a presença de 22 novos nomes de políticos na lista de 83 pedidos de investigação que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou na terça-feira ao Supremo Tribunal Federal. Dentre os novos nomes que a TV Globo apurou, há mais um ministro do governo Michel Temer, além dos 5 já revelados na terça-feira. É ele, Marcos Pereira, do PRB, atual ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. 5 governadores que aparecem na lista são os seguintes: Renan Filho, PMDB de Alagoas. Ô família, já tem um pai lá em Brasília mais surdo que pau de galinheiro, e agora aparece Renan Filho, governador de Alagoas, ele é do PMDB. Luiz Fernando Pezão, também do PMDB, mas do Rio de Janeiro. Fernando Pimentel, PT, de Minas Gerais. Tião Viana, PT do Acre. Tião Viana, PT do Acre. Beto Richa, PSDB, esse é do Paraná. Do Senado, mais 4 nomes que vão para análise do Supremo. Lindenberg Farias, ele é do PT do Rio de Janeiro. Jorge Viana, ô família, PT do Acre. Jorge Viana,
Ele é irmão do Tião Viana do Acre. Rapaz, a família, um é governador, outro é senador, ambos do PT. Marta Suplicy, PMDB de São Paulo. Líce da Mata, PSB da Bahia. Marcos Maia, PT do Rio Grande do Sul. André Sanches, PT, lá de São Paulo. Lúcio Vieira Lima, PMDB da Bahia. José Carlos Aleluia, DEM da Bahia. E Paz Landim, PTB do Piauí. Políticos sem foro. Há políticos e outras pessoas citadas na lista que não têm foro em tribunais superiores e, por isso, terão o caso analisado por outras instâncias da Justiça. Entre elas estão Gedel Vieira Lima, PMDB da Bahia, ex-ministro do governo Temer. Sérgio Cabral, PMDB Rio de Janeiro, ex-governador do Rio, atualmente preso. Eduardo Cunha, aqui é o famoso Alibaba. Eduardo Cunha, PMDB do Rio de Janeiro, ex-presidente da Câmara, atualmente preso. Ele devia estar preso desde quando nasceu. Duarte Nogueira, PSDB de São Paulo, prefeito de Ribeirão Preto. Paulo Scaff, PMDB de São Paulo, foi candidato derrotado ao governo de São Paulo em 2014. Edinho Silva, PT São Paulo, ex-tesoureiro da campanha de Dilma Rousseff e atual prefeito de Araraquara. Anderson Dornelles, ex-assessor direto da ex-presidente Dilma Rousseff. A matéria todinha ontem apareceu, portanto, na Rede Globo. A Rede Globo conseguiu apurar, portanto, ontem, com várias fontes, a presença de 22 novos nomes de políticos na lista de 83 pedidos de investigação que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou, portanto, ao Supremo Tribunal Federal. Eu estou recebendo aqui no estúdio da Rádio Difusora do Amazonas, o urologista, o Dr. Matias Pinto, é que da última vez que ele esteve aqui, o tempo não foi suficiente. Eu tive a participação de vários ouvintes e mais uma vez coloco o telefone, eu sempre deixo as minhas perguntas um pouquinho para trás. Se o ouvinte tiver dúvida, a preferência sempre é do ouvinte. Nós fazemos o rádio para o ouvinte. Então, nosso telefone de estúdio é o 3622-2310. 3622-2310. Um assunto que estava me chamando a atenção é a respeito da cirurgia da próstata. Porque existe a normal. A normal é aquela que o médico abre você realmente, o doutor Matias vai dizer até quantos centímetros são, ele abre, e tem uma outra aí que é a famosa robótica. E existem vários casos que você tem informação que diz que a robótica é mais cara, mas não vai te abrir tanto e não sei o quê. Eu já passei por um processo, eu sempre falei isso, fiz um tratamento com o doutor Matias, eu passei por uma cirurgia depois com o doutor Miguel Cirurgi e me disseram sempre, tanto o doutor Matias como o doutor Miguel Cirurgi, olha, é melhor a normal, é aquela que abre. Aí ele vai explicar por quê, como o doutor Miguel explicou, e que tá da robótica. Aliás, tem gente que diz não, a robótica é tudo moderno, mas e paga mais caro quando é com a robótica e tal e coisa. E eu fiquei nessa dúvida. E como eu já passei por esse assunto, eu me acho na obrigação de orientar pessoas que futuramente possam ter o problema e na hora de ter que consultar, eu sempre digo, procura um médico, procura o segundo, procura o terceiro, procura um médico de confiança. Quando tiver um médico de segurança, de confiança, segura como um verdadeiro anjo da guarda. Tá bom, gente? Então, a respeito deste assunto, é que eu queria falar hoje com o doutor Matias, né? Qual o melhor método cirúrgico para curar o câncer de próstata. Doutor Matias, bom dia. Bom dia, Valdir Correia, bom dia, ouvintes da Rádio Difusora. Doutor Matias, então, qual o melhor método para curar o câncer de próstata? Valdir, até 1980 não existia um tratamento para curar o câncer de próstata. Só a partir de 1982 que um médico urologista dos Estados Unidos chamado Patrick Walsh,
Ele estudou anatomia e criou o método de prostatectomia radical retropúbica, que é a cirurgia aberta. A partir daí se desenvolveu essa cirurgia e propiciou a cura do câncer e também minimizou a incontinência urinária e a disfunção erétil. Então, ela ficou como um método consagrado para curar o câncer de próstata. Atualmente, ela ainda é o melhor método de tratar o câncer da próstata. Por quê? Porque ela atingiu o mundo todo, ela foi divulgada. A curva de aprendizado é uma curva menor, porque é cirúrgico mesmo, é através das mãos, e praticamente no mundo todo urologista começou a ter essa habilidade e trouxe perspectivas reais, estatísticas, de que ainda é o melhor método. Eu tenho ouvinte? Deixa eu dar preferência para o ouvinte. Alô, bom dia, pode falar. Bom dia. Bom dia, amigo. Doutor Matias, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, que eu fiz uma ultrassonografia abdominal total e deu no rim direito, deu 10,6 centímetros com parênquima de 1,4 centímetro, o rim esquerdo deu 11,2 centímetros com parênquima de 1,7 centímetro. Aí deu dilatação do sistema bilocalicial bilateralmente. Eu queria saber do senhor se no caso é grave ou tem que... Porque eu ainda não fui com o urologista, que eu ainda não vou tentar no CIRREG ainda. Em primeiro lugar, a senhora vai ter que procurar realmente um urologista para avaliar melhor o aspecto clínico da senhora e avaliar esse exame se está correto, mas em primeiro lugar tem que ter clínica. Às vezes esses exames eles são muito sucintos, então primeiramente a clínica da pessoa para julgar a imagem. Sempre os exames de imagem são exames complementares, então a senhora precisa procurar um urologista, sim. Agora, doutor Matias, com esses números, se o exame tiver realmente aí 100% de acerto? Pela essa dilatação pode ser um processo obstrutivo ou já seja o congênito, que é de nascença. Então tem que ser bem investigado, porque em primeiro lugar, quando pode acontecer que essa dilatação pode estar perdendo o parênquima renal, isso tem risco de levar à insuficiência renal, mas tem que ser bem avaliado do ponto de vista clínico e radiológico. Procurar o profissional, né? Isso. Já está de posse do exame. Doutor Matias, qual a técnica cirúrgica existente para curar o câncer de próstata? A técnica, existem cirúrgica, é a cirurgia, né? A melhor maneira de curar o câncer de próstata é a cirurgia. Existem duas técnicas, né? Que é a cirurgia aberta, aquela que corta, que tem geralmente é um corte pequeno abaixo da cicatriz umbilical, que deve ter uns 12 centímetros, e a cirurgia laparoscópica, que é através de alguns furos no abdômen. Ambas têm o objetivo de curar o câncer. Como eu falei agora, a mais difundida no mundo todo é a cirurgia aberta, mas existem essas duas técnicas. E hoje, a partir nos Estados Unidos do ano 2000, passou-se a incorporar a laparoscópica assistida por robô. Nós vamos chegar lá. Existe diferença da técnica? Existe do ponto de vista profissional, né? O profissional ele escolhe aquilo, ele aprende, né? Aquilo que melhor ele pode oferecer ao paciente. E ele tem que ter habilidade. A tecnologia, ela não é alcance de todo mundo. Infelizmente, é isso que tem a diferença ainda da cirurgia laparoscópica, robótica, com a cirurgia aberta. Até porque nem todo urologista é um bom cirurgião. Então, para você ver, isso depende muito da habilidade técnica, né? Que você desenvolva essa técnica e também de outras características, né? Que você tenha quanto à sua seriedade, quanto à sua honestidade, né? Isso também vai. Você não pode oferecer, por ser uma técnica nova, e oferecer perspectivas que vão além do seu conhecimento. Então, a cirurgia aberta, ela tem esse diferencial por muitos aspectos, né?
desses pontos de vista. Então, a cirurgia aberta, ela pode ser feita em qualquer lugar do Brasil, do estado brasileiro, enquanto que a outra depende de alto custo, e poucos estados brasileiros e poucos profissionais começaram a desenvolver essa técnica. Então, do ponto de vista social, ela não pode ser melhor do que a cirurgia aberta, porque ela não atinge a todos, nem pacientes que precisam, que é o foco principal, e nem todo profissional consegue uma habilidade suficiente para operar. O senhor está falando, o doutor Miguel Cirúrgico também me relatou que prefere fazer aberta. Por exemplo, o senhor já fez mais de 3.000 cirurgias, já sabe como abre, já vai na certa, ele já fez mais de 5.000. Ainda me disse o seguinte, nessa do equipamento, se o profissional não for bom, isso que o senhor falou, o camarada corre o risco de morrer, se der um golpe errado. É verdade, a cirurgia robótica, a cirurgia laparoscópica, ela muito bem feita, ela tem um efeito cosmético bom, porque o resultado cirúrgico não é a cirurgia que o paciente pensa do ponto de vista estético, e sim de resultados oncológicos, certo? Quando existe uma complicação pela cirurgia robótica laparoscópica, essa complicação, elas são muito mais graves e elas têm que ser convertidas em cirurgia aberta. Então, para você ver como a cirurgia aberta ainda ela está no topo, até porque a outra pode virar cirurgia aberta e ao contrário não existe. Muito bem, tem um ouvinte no telefone. Alô, bom dia, pode falar. Bom dia, doutor, eu gostaria de saber, embora sendo considerado um medicamento natural, fisioterápico, sendo manipulado pela farmácia, ele atinge o rins? Eu não entendi muito essa resposta, mas do ponto de vista, não é por ser manipulado em farmácia que vai atingir o rim. Existem alguns antibióticos que atingem o rim, a grande maioria dos anti-inflamatórios atingem os rins também, então não há muita diferença de ser manipulado ou não. Muito bem. 8h47. Doutor Matias Pinto, hoje fala-se da cirurgia robótica, que já entramos, mas queria que o senhor explicasse com detalhes a respeito da cirurgia robótica. A cirurgia robótica, Valdir, não é o robô que opera, é as mãos do médico que opera o robô. Então, para você ter uma ideia, como ela precisa de uma assistência, né? Quando o paciente vai operar, existe ao redor da mesa cirúrgica a enfermeira, um outro urologista cirurgião de prontidão e também para auxiliar, e o médico operador, ele está numa cabine onde ele trabalha com as mãos. Aí o braço robótico, ele está fazendo o papel da mão do cirurgião dentro da cavidade abdominal. Na sua opinião, qual é o melhor, no seu ponto de vista? Na sua opinião, doutor Matias? Na minha opinião, Valdir, eu não posso falar de uma maneira dizendo assim, eu sei as duas técnicas e eu prefiro essa. O que me traz? É aquilo que eu faço há muitos anos, que eu tenho satisfação em fazer, e eu tenho resposta da satisfação do paciente através da cura, do bem-estar, certo? E os dados estatísticos que nós temos, todos os dados estatísticos, ainda a cirurgia robótica não atingiu ser igual. Alguns profissionais atingem o mesmo patamar das estatísticas positivas, como maior índice de cura nos 5 anos, quando são estudados até 10 anos, menor incontinência urinária, maior grau de recuperação da ereção peniana e o grau de satisfação, certo? Eu acho que do decorrer da entrevista a gente poderia falar também da satisfação do paciente. Eu acho que a gente vai falar sobre isso. Vamos chegar lá. Tem um ouvinte no alô, bom dia. Alô, do telefone. Bom dia. Pode falar, amigo. Meu nome é Riz Osvaldo. Doutor Matias está te ouvindo. Meu nome é Riz Osvaldo. Fale, pode falar. Doutor Matias? Pois não.
Eu, na minha infância, quando eu tinha 25 anos para 26 anos, eu peguei um esquentamento crônico. Então, eu fui para a operação. Então, o médico disse, você tem que ser operado, porque senão você não vai aguentar. Então, eu fui operado. Então, eu já levei aquele negócio com licença da palavra, não tenho vergonha de dizer, eu levei aquela a dedada, né? Será que foi a próxima que eu já fiz? Acho que não. Com essa idade, o exame do toque, ele não foi com o objetivo de detectar algum tumor da próstata, e sim o processo inflamatório chamado prostatite. Então é comum se fazer o toque. 8h50 do telefone, fale, bom dia. Alô? Pode falar, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber do doutor Matias, é porque eu fiz um toque retal e a minha próstata deu aumentada, deu 52. Só que desde de setembro eu tomo remédio, já tive aí com ele, com o doutor Jonas também, e eu estou tomando remédio. Aí ele mandou fazer um PSA, o doutor Jonas, eu fiz, aí o meu PSA deu 1,5, é o total, e o livre deu 0,44. Eu sinto muita dor na minha bexiga, na hora que eu vou urinar, é uma dor horrível, é constante essa dor, não passou não. Aí eu queria saber dele se é da próstata ou é problema urinário, porque toda vez que eu faço exame de urina dá infecção na urina. Aí eu queria saber causado se é da próstata que está causando isso. Depende muito de responder, porque a bexiga também, existe algumas doenças da bexiga que dão mal-estar, dificuldade para urinar. Nem toda próstata crescida ela traz problemas urinários, né? E geralmente, se tem uma próstata grande, não significa dizer que é câncer. E a outra, alguns medicamentos, eles vão tentar desinflamar essa próstata. Mas não é muito comum, se o senhor não tem quadro obstrutivo, essas queixas. Aí tem que ser investigada mesmo, tem que fazer o tratamento, tem que ter vários retornos para estudar melhor o caso. Doutor Matias, o que o paciente deve saber antes de operar entre a cirurgia convencional e a robótica? Muito bem. Em primeiro lugar, o paciente, ele não pode escolher um método do que ele está ouvindo pela parte estética. Então, é necessário que quando ele procure um médico, ele procure ter uma indicação de alguém para que aquela pessoa tenha mais prudência em explicar qual é o seu problema e qual é o método de escolha. Até porque, se seu médico está bem familiarizado com a técnica que ele propôs, você tem que saber dele, né? Se ele vai dizer assim, eu vou lhe operar por cirurgia aberta, o senhor tem, você vai saber dele ou através de algum conhecimento de outras pessoas, se ele já tem bem familiarização com essa técnica. Se as complicações são iguais ou menores com o novo método oferecido, se a cura estatística do câncer da próstata é melhor com o novo método, se é acessível a todas as classes sociais esse método. Por quê? Um método só se torna mundialmente consagrado se ele atinge a praticamente todos os profissionais no mundo todo que são capazes de atender a sociedade, porque não se pode fazer um novo método, uma modalidade que vá assistir somente quem tem muito dinheiro para pagar. Então, do ponto de vista médico, você tem que ver todos esses aspectos, porque senão você está procurando vaidade. Não é uma cirurgia plástica de embelezamento, é uma cirurgia oncológica com o objetivo de curar o câncer. A perspectiva de curar o câncer, você tem que saber de pessoas que têm idoneidade moral, técnica, né? Que tenha estabelecimento de trabalho. Você também não vai procurar se tratar distante da sua casa, onde você não conheça ninguém, né? Então você tem que procurar uma pessoa de confiança, saber se o método que ele faz, ele tem bons resultados, tem algum tempo de experiência com o método. Se esse método ele tem custo-benefício,
Se esse método, o custo hospitalar é menor que um novo método, como por exemplo laparoscópico, tudo isso você vai saber. Se quando a cirurgia laparoscópica, se não der certo, vai ter que abrir, porque se você estiver procurando vaidade estética, de repente essa cirurgia pode ser necessário que se converta em cirurgia aberta. Então, como é que você vai se comportar depois que operar? Você vai xingar seu médico? Você vai dizer que foi enganado? Não. Então, tudo isso você vai. Por quê? Antes de mais nada, você tem que procurar solucionar o seu câncer, né? E esse solucionar tem vários aspectos que atinge isso. Primeiro, o grau do tumor, que é importante, você tem que ser estadiado, porque se você tiver uma boa cirurgia do ponto de vista estético, e se você não ficar curado, aquela cirurgia não é adequada para você. Se o comportamento biológico do tumor, você tem um tumor agressivo, você de repente vai ficar insatisfeito com o método oferecido, então você tem que conversar, saber todos os aspectos. Primeiro, qual é a melhor cirurgia? Qual é a que mais cura? O senhor faz há quanto tempo? O que você faz? A sua estatística está de acordo com as estatísticas mundiais? O novo método já atingiu esses índices mais positivos? Por quê, Valdir? Todos os profissionais que começam a operar, eles não começam a operar com sucesso de continência urinária, que é o terror, da impotência sexual, que é outro terror. Se a recidiva tumoral dele é precoce, então você vai ter, não adianta eu começar um novo método se com 5 anos metades ou mais de meus pacientes voltaram a ter câncer. Se a maioria não atingiu uma continência urinária satisfatória e muitos estão com impotência sexual. Então já que você se preocupa com a parte estética, porque é meramente estética do ponto de vista, porque do ponto de vista profissional é a escolha e poder aquisitivo que leva à cirurgia laparoscópica. Muito bem. Do telefone, alô? Oi, do telefone. Passa pro outro, por gentileza. Oi, do telefone, bom dia. Alô, do telefone. Bem, houve algum probleminha, vamos. Ô, doutor Matias, hoje tratar câncer de próstata deve ser levado a sério? Sim, sem dúvida, Valdir. Tratar de câncer de próstata tem que ser levado a sério. Por quê? Porque se você começa a ter os 2 métodos, mais um você vai cobrar mais caro e você vai oferecer grandes expectativas, você vai criar expectativas nesse paciente, isso é um risco muito ruim. Então isso já foi provado, porque ambos os métodos têm a mesma finalidade de curar o câncer. Eles não foram realmente feitos para mídia, para você dizer aquela pessoa faz laparoscópico, é melhor fazer com ele porque a laparoscopia tem chance de lhe curar mais. Isso não foi atingido, né? Alguns profissionais, como eu falei, já atingiram o mesmo patamar de grandes cirurgiões de cirurgia aberta. Igualaram. Não é melhor, não é o método melhor. Então, quando você não sabe manipular expectativas, você vai trazer desilusões futuras ao seu paciente. Doutor Matias, me diga uma coisa. Tem como segurar um paciente sem fazer a cirurgia só na base de medicamentos? Existem várias coisas, Valdir. Por exemplo, hoje se classifica o tumor, né? Se você é jovem, né? Tem um PSA baixo, mas por alguma razão se chegou à indicação de biópsia e você vai fazer a biópsia, dá positivo. Esse paciente, a indicação é cirurgia, o melhor método. Se você tem um paciente com uma idade ainda 65, 70 anos, com boa expectativa de vida, e esse paciente tem um risco baixo e não quer operar, ele está classificado com risco baixo, porque o risco baixo ele tem expectativa de não evoluir para a agressividade. Então, o que eles chamam de vigilância ativa. Essa vigilância ativa, esse paciente vai ser só observado sem medicação.
Os pacientes mais idosos... Você me perdoa, quer dizer que então existe um tipo de tumor, mesmo comprovado de câncer, sim, que ele pode ser agressivo e o outro não ser tão agressivo. Exatamente. Os tumores de baixo risco são aqueles que têm um PSA baixo, um número de biópsia pequeno O que seria esse PSA baixo, mais ou menos? É os PSA abaixo de 10. Abaixo de 10? Abaixo de 10. Acima de 10 não tem jeito? Acima de 10 eles já são considerados tumores intermediários. Agressivo? Médio agressivo, vamos dizer, intermediários, moderados. Então, se você pega um paciente com mais idade, esses pacientes vão ficar em vigilância ativa também. Você só vai tratar eles porque eles já não têm mais idade para cirurgia, você não faz nada também. Se caso ele não vai ter chance de fazer cirurgia, se caso ele vier a ter alguns sintomas da doença, você vai tratar com hormonioterapia. Então o paciente, doutor Madisco, digamos um paciente lhe procura com 80 anos de idade, comprovadamente ele fez o PSA, ele foi pela biópsia e está comprovado que é câncer. O senhor faz cirurgia nesse paciente de 80 anos ou não? Valdir, aí a gente vai tratar as vias urinárias desse paciente, não mais o câncer, certo? Se ele tem quadro obstrutivo, dificuldade para urinar, você vai melhorar a qualidade de vida dele desobstruindo as vias urinárias. E se esse tumor não for tão agressivo, o PSA for baixo, não ter sinais de metástase, de invasão tumoral, esses pacientes vão ser só acompanhados. E se for o contrário? Se já tiver invasão, esses pacientes, se tiver vias urinárias obstrutivas, se ele adiantar o tratamento com ressecção, é uma ressecção transuretral, onde você vai fazer um túnel na próstata para ele urinar bem e vai fazer hormonioterapia, onde 95 a 98% dos pacientes respondem muito bem ao tratamento da hormonioterapia. O que é hormonioterapia? É a castração química ou cirúrgica retirando os testículos. Então esses pacientes, eles vão ser tratados. Se esse paciente e alguns serviços que você não pode operar esse paciente, fazer a desobstrução, eles vão ficar de sonda por alguns meses e o tumor vai regredir e ele se tira a sonda, ele volta a urinar. E muitos não conseguem nada, vão viver de sonda, mas com câncer controlado. Então, daí da importância sempre de procurar o profissional. Só o profissional urologista que pode resolver isso. É diferente se você... Tem paciente que começa a andar pela esquerda, que eu chamo. Eles fazem o diagnóstico de câncer, vão procurar um quimioterapeuta. O quimioterapeuta é um clínico para tratar fase final de câncer urológico. Ele não pode dar conduta urológica, porque a conduta urológica não é só o câncer, então as vias urinárias. Então, você não vai procurar porque você vai ouvir condutas diferentes. Até porque, se ele lhe indicar para uma radioterapia, a radioterapia, se não tiver uma vias urinárias boa para você urinar, esse paciente vai ficar sem condições de ser tratado das vias urinárias. Então, ele vai amargar a parte urinária, que é chamado câncer social. Muito bem. Então, ouvimos hoje, já são 9h03, o urologista doutor Matias Pinto. Nós enveredamos por outro caminho, porque os ouvintes foram ligando, mas o nosso tema era realmente a respeito dessa tecnologia que chega e é bom confiar nas mãos de um grande profissional. Essa aqui é a realidade, portanto, não trocar o certo pelo duvidoso. Doutor Matias Pinto, muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu acho que os ouvintes também ficaram satisfeitos e nós fizemos mais uma vez fizemos o nosso trabalho de trazer a medicina no rádio. Muito obrigado, Valdir Corrêa, pela oportunidade e um bom dia. Bom dia. Doutor Matias Pinto é urologista. Há um chamado de Patrulha 1, fala Roberto Cuesta. Muito bem, muito obrigado, Garotinho. Amigos da Difusora, nós estamos em evento da Prefeitura de Manaus, evento alusivo ao Dia da Árvore na Amazônia. E ainda bem, não, Valdir, quando fazemos o trabalho de coração, tudo se encaixa, tá ok? Tudo se encaixa. O prefeito de exercício, Marcos Rota, estava ao telefone, nós estamos aqui em um evento, pronunciamentos estão acontecendo, mas é importante
Prefeito Marcos Rota, sua palavra, Dia da Árvore, na Amazônia, o evento da Prefeitura, no Viver Melhor 3. Bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia, Valdir. Bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora. Queria agradecê-lo, porque eu estava ao telefone, né, Roberto? E você gentilmente aguardou o término da ligação. E eu queria informar agora em primeira mão que eu estava falando já ao telefone com o prefeito Arthur Vigílio, que está em recuperação e, graças a Deus, em ótima recuperação. Eu queria então aproveitar mais uma vez, agradecer, porque eu pedi o apoio, a oração, a devoção de todos aqueles que gostam do prefeito, que admiram as ações do prefeito Arthur. Então é com muita alegria, muita satisfação de que o prefeito está em franca recuperação, está conversando ao telefone e, graças a Deus, se recuperando muito bem dessa cirurgia. Estamos aqui hoje no Conjunto Viver Melhor para, juntamente com a SEMAS e juntamente com várias outras secretarias envolvidas, darmos um start aí para que a Prefeitura Municipal de Manaus possa cada vez mais contribuir para que a gente mude um pouco a concepção dessas ilhas de calor que nós temos na cidade de Manaus. Prefeito, ontem trabalho em várias frentes. Durante o dia, visitas a comunidades, a presença da Prefeitura, a autoridade indo onde estão as pessoas e à noite, iluminação. Bom, eu acho que nós estamos cumprindo aqui uma orientação do prefeito, né? É claro que nesse momento nós precisamos levar à risca aquilo que nós colocamos durante o processo eleitoral, de que Manaus teria um vice-prefeito atuante. Então nós estamos cumprindo à risca aquilo que nós afiançamos perante a população de Manaus através do processo eleitoral. Ontem eu saí de casa às 8 horas da manhã e cheguei às 8 horas da noite. E hoje, pelo andar da carruagem, será dessa mesma forma. E algo que eu gosto de fazer, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de estar nas ruas, eu gosto de ver obras, eu gosto de estar na UBS, eu gosto de ver se a iluminação pública está boa, eu gosto de ver se a merenda escolar está boa. Enfim, eu acho que a prefeitura na rua, a presença física do prefeito na rua, estimula todos os nossos secretários, todos os nossos servidores a cada vez mais prestarem um serviço à altura do que espera a cidade de Manaus. Prefeito, um resumo, o senhor está aí em meio a um evento, vai pronunciar-se em instantes, eu pergunto, mas a população espera a sua palavra, um tema que o senhor tratou, questão de dias no programa do Valdir, o encontro com o Sinetran, e principalmente a questão do troco, principalmente a questão de investimentos no transporte coletivo da capital do Amazonas. Bom, Roberto, eu acho que nós precisávamos chamar as empresas às suas responsabilidades, e isso nós fizemos, né? Nós determinamos que agora a prefeitura não exige dar mais 200 ônibus, mas sim 300 novos ônibus, todos com porta à esquerda, todos com ar-condicionado, o Wi-Fi nos terminais já está funcionando, já chegaram novos ônibus à cidade de Manaus para que a gente proceda à renovação, novos ônibus já foram encomendados, então no curtíssimo espaço de tempo, ainda esse ano, nós teremos 300 novos ônibus. E amanhã é o prazo final que eu determinei para que as empresas, juntamente com a SMTU, pudéssemos nos dar uma solução para o impasse do troco dentro das unidades do sistema de transporte coletivo. O valor da tarifa é R$ 3,80. A população não pode continuar pagando R$4. Então, a partir dessa determinação, nós esperamos que esse problema de troco cesse na cidade de Manaus. Obrigado, prefeito. Vá lá para o dispositivo. Muito obrado. Prefeito, exercício da capital do Amazonas, Marcos Rota, com os amigos da Difusora e temas importantes tratados aqui na programação. Garotinho, é contigo. Fala. Bom dia. Obrigado, Roberto. 9h18 de hora em Manaus. Vamos agora na outra patrulha, na 2, Alberto Pellegrini. Muito bem, Valdir. Trânsito tranquilo aqui na rotatória da Suframa nesse momento. Para quem vai acessar o centro da cidade, movimentação é muito boa. Mas, Valdir, a noite de ontem foi preso um taxista. Ele estava completamente dominado pelo ciúme, quebrou o carro da ex-esposa, quebrou os vidros, quebrou o retrovisor, o painel, quebrou tudo porque ele não aceita a separação, Valdir. Rapaz, separação quando não dá certo é um bom caminho, o caracol vai refazer a sua vida, né, Pellegrini? Sim, Valdir, né? Se o rapaz não aceita esse tipo de situação, inclusive a esposa dele já tem até a ex-esposa já tem um novo relacionamento, ele não quer aceitar, na delegacia também estava muito nervoso,
mas acabou sendo acalmado por lá. Muito bem, então vamos, que daqui pra frente tome mais juízo. Valdir. Oi. Ele perguntou o seguinte, mandou perguntar do senhor. O que ele faz, Valdir? Ele parte para outra ou tenta reconquistar a amada garotinha? Não, já viu que não dá certo, não deu certo, ela tá procurando, já tem uma outra pessoa que cada qual vai seguir sua vida, ele vai encontrar uma pessoa que combine com ele, né? Eu acho que esse é o melhor caminho. A briga não dá certo, essa briga, esse ciúme não dá certo. Aliás, ciúme é doença. Tá bom, tá aí. Falou o garotinho, sabe tudo esse garotinho. É contigo, Valdir. Vamos agora ao Facebook. Thais Gama tá chegando. Bom dia, princesa. Bom dia, garotinho. Bom dia também a todos que estão aqui na sintonia do programa, aos que participam conosco por meio do facebook.com/difusora 24H e também por meio do nosso WhatsApp em 99102-2310. Fabiola Menezes Ferreira diz: bom dia, Valdir, que camisa bonita, manda um alô especial ao meu esposo que está no Japim, no trabalho. Valdir, o que você acha das manifestações da reforma da Previdência? Deve parar tudo mesmo para chamar a atenção do poder público? Não, eu defendo manifestação no bom sentido, né? Porque quando você não está satisfeito, é uma maneira de reivindicar. Isso é legal. O que eu não gosto é quando tem bagunça. Quando tem bagunceiro se infiltrando no meio, e isso existe em todo o território nacional, aí fico dilapidando os patrimônios públicos, impedindo que as pessoas circulem. Quando é feito pacificamente, eu acho que esse é o caminho. Ela diz aqui: muita luz a todos vocês. Ainda na sintonia aqui conosco pelo Facebook, a Raquel Cristina da Costa. Bom dia, Valdir, lindão, que Deus abençoe vocês ricamente. E seu Valdir Correia, mande um alô para mim, que estou na escuta do seu maravilhoso programa, e principalmente os meus familiares e amigos, meus 3 filhos, Dalila da Silva, José Neto e o Felipe Silva. E por gentileza, garotinho, devolva com todas as honras e muita maestria a chicotada que um certo senhor chamado Nonato Bindá mandou dar em todos os vascaínos. Essa chicotada volta para ele. Bom dia a todos vocês e fiquem com Deus. Eu vi agora, estava acessando aqui, não, Nonato, gente, Nonato Bindá, acontece que futebol é assim, um tira sarro com o outro, fica brincando, mas é por isso que o futebol é gostoso, né? Ainda bem que não que não mexeram com o Botafogo, né? Olha que aliás, o Botafogo eu gozadozinho, quando o Botafogo apanha, o pessoal me enche o saco, parece até que eu sou presidente do Botafogo, que eu sou o goleiro, digo, rapaz, calma, eu só sou torcedor. Garotinho José Marques diz aqui: bom dia, Valdir, na escuta do programa. Eu, Sheila Campos, Jai Ferreira, aqui no Novo Aleixo. Um abraço a todos vocês da Rádio Difusora. Alex Gomes, bom dia, Valdir Correia. Mando um alô aos meus amigos da Manaus Moderna, especial Geraldina, Tina Keilson, Dinho, Hélio Silva, Fábio Araújo, Davi Rodrigues, o Rafael Barroso, Jonathan Nogueira, Antônio Chuchu, Levinho e todos os funcionários da Via Mar que não perdem o programa do Garotinho. Paulo Afonso Silva, bom dia, Valdir, graças a Deus, mais um dia ligado na querida Difusora. Gina Albuquerque, bom dia, Valdir Correia, manda umas chicotadas bem consideradas na família Souza, aqui no bairro de São Jorge, sempre sintonizado no programa do Garotinho. Na família Souza de São Jorge, né? É, de São Jorge. Porque tem a família Souza da Difusora, senão você é demitido. É verdade. Se for, então, estamos do São Jorge. Viu? Que fique muito claro, sem suspensão de rancho. Tá bom. Eduardo Pogba, bom dia, Valdir Correia. Uma ótima quinta-feira a você e a todos. Manda uma chicotada no senhor Antônio, o famoso sogro e patrão do Darlan. O Darlan, que é o futuro herdeiro da oficina Três Irmãos. E ele diz aqui, ó, Eduardo, olha, garotinho, vou ler porque é um elogio, gostei. Thaís, você tem uma voz de sereia que encanta todos, não só a mim, mas todos que escutam a difusão. Não é que eu queira bancar o advogado do diabo, não. Mas alguém já gravou a voz de uma sereia? Não sei, garotinho, mas deve ser dos contos de fadas, né? Eu espero que seja, porque senão leva pra... Se é assim da princesa de Gales... ou da princesa de algum país. Não, mas tá bom da sereia, garotinho, tá bom. Eu me contento, garotinho. Você sabe nadar pelo menos? Sei, garotinho, sei. Então tá bem colocado. Tá bem colocado. A nova sereia da Difusora. Gostei. Valeu, Eduardo. Renilson Melo, bom dia, garotinho, a você e a todos que estão aqui ligados na Difusora. Jorge Fidelis, bom dia, Valdir, manda um alô e um cheiro no cangote bem especial a Esvalda, a todos os fofoqueiros da Feira da Raiz,
3 chicotadas e o grito do Tarzan moderno. Garotinho passa o serrote na cabeça dos vascaínos. Ronaldo Batista. Tá vendo como é que é? Olha aí. Antes era chicotada, agora é o serrote. É isso. O Ronaldo Batista, bom dia, Valdir Correia. Ele pergunta aqui se teve algum posicionamento sobre a fiscalização do PROCON em relação aos tempos no estacionamento dos shoppings. Com relação a isso, ainda tramita, né, garotinho? O PROCON não pode intervir diretamente no estacionamento dos shoppings, isso né? Não é com o PROCON. Porque é privado. Não é com o PROCON. Esse negócio, estacionamento passa a ser prefeitura, é órgão municipal. O que eu defendo, e outro dia eu já pedi, eu não sei se um dia nós vamos conseguir, é que existem alguns gaiatos, camarada novo, que chega no estacionamento do deficiente, estaciona o carro, que ele sabe que não tem fiscalização, na parte do idoso, na parte da gestante, sai, vai com aqueles carrões, se acham metidos, fazem isso. E que eu estou pedindo faz tempo, mas nós vamos conseguir, é que nos estacionamentos, seja de onde for, aeroporto, supermercado, hospital, onde for permitido estacionar o idoso, o deficiente, a gestante, que tem uma placa. Olha, se você não se enquadra, a multa é de tanto. Multa, aí especifica lá qual é a lei. Lei tal. Isso tem nos Estados Unidos. Especifica quanto custa aquela multa. Então, você pode até hoje, com o seu telefone, faz a foto do veículo e no aplicativo mandar para a prefeitura, depois para o órgão municipal, ou Detran, não sei, aí não teria como o camarada reclamar, porque é um abuso, uma falta de respeito quando ele toma a vaga de uma gestante, de um deficiente e de um aposentado. Garotinho, ainda aqui o Paulo Silva Bezerra, bom dia, garotinho, muita saúde a todos nós. Garoto, já dizia o meu avô que o homem sem chifre é um animal indefeso. E fazer o quê, né, garotinho? Se não, mete o serrote em todos os garrotes da Rio Limpo. Experiência em chifre, hein? Sabe muito, meu né, Deus, garotinho? Olha. Como repete, um homem sem chifre, como é que é? Um homem sem chifre é um animal indefeso. Vixe! Vixe mesmo, é verdade ou não é verdade? Eu vou reunir a equipe depois aqui eu vou pegar os entendidos do assunto para saber o que a gente responde. Isso vai dar problema. Eu queria falar isso, mas vai dar problema. E aqui é muito. Acho que a reunião tem que ficar para o mês seguinte. Vou ver se tem cadeira suficiente. Daqui a pouco a gente vê isso. O Tiago Neto diz aqui, bom dia, Valdir. Ele fala a respeito da invasão na calçada de uma escola que está pondo em perigo todos os filhos, todas as crianças que estudam lá no local, e ele pede ajuda novamente para os órgãos responsáveis darem uma passadinha por lá para tentar resolver a situação. Suerli Pinho, bom dia, Valdir, estou na escuta do melhor programa amazonense, um cheiro no cangote bem especial do garotinho para mim, beijos em você e a todos. Ariane Balieiro, bom dia, Valdir, uma ótima semana, uma ótima quinta-feira a você e a todos. Ainda Mariana Carneiro, bom dia, Valdir, aqui na sintonia do programa. Maria do Carmo, bom dia, Valdir, a você e a todos. Silene Chagas, bom dia, Valdir, bom dia a todos que estão na sintonia do programa. Hoje, garotinho, o bairro lá de São Geraldo está em festa. O Chiquinho do Cavaco pede que você estenda o tapete vermelho com todas as honras da Rádio Difusora ao filho dele, Hugo de Leon, que hoje completa mais um ano de vida, e também o amiguinho dele lá no Dom Pedro, Lucas, que completa mais um ano de vida. As famílias estão sintonizadas em festa no Dom Pedro e no São Geraldo. Inclusive a dona Francisca manda um alô especial, muitas bênçãos e muita saúde ao netinho que hoje completa mais um ano de vida. Ainda tapete vermelho hoje, a John Wilson, que completa mais um ano de vida, Gustavo Murta também, o filho da nossa prima Maria Auxiliadora, o Leandro Melo, que hoje completa mais um ano de vida, recebe todas as bênçãos da esposa Maura, também do irmão do Luciano. A Elane, na Suíça, diz que está na sintonia do programa do Garotinho. Manda um abraço a todos. Muita saudade, com certeza, de Manaus. Nira Alvarez, que é aquela, garotinho, a sementinha da discórdia, pede uma chicotada bem considerada no irmão Nenê Alvarez, lá no Beco do Macedo. Diz que o irmão merece umas chicotadas. Ela é a sementinha da discórdia, adora o programa do Garotinho, mas quem merece as chicotadas é o irmão. Também os documentos de César Augusto Neves Salles foram encontrados. Quem tiver informações a respeito dele, que quer os documentos, pode entrar em contato no telefone 99424-6290. E garotinhos fofoqueiros passaram uma mensagem aqui no WhatsApp da rádio e informaram que ontem
O Pellegrini não entrou ao vivo aqui no programa porque ele estava no salão de beleza lá na Cidade Nova. Mas é normal um homem também, um salão de beleza, se arrumar, se ajeitar, de repente ele ia para alguma formatura, algum aniversário. Garotinho, é normal, ele estava sendo cuidado por 4 pessoas e tinha um cuidado especial de um rapaz chamado Natan. Olha, autoridade, será que... É verdade. Garotinho, ele fez massagem. Deus. Por isso que eu achei estranho. Acho que não deve ser formatura. Ele deveria ter outro evento. Bem, eu tava tentando defender, né? Ele fez massagem, depilação, garotinho, até sobrancelha, fio a fio. Você já ouviu falar isso? Será que... Nem as mulheres, garotinho... Estaria a caminho do cartório, é verdade? Será que ele é, garotinho? Não sei. É claro que ele é. Ixi, Maria... Eu só tô repassando a mensagem de verdade e diz que o custo total, essa pessoa, quando ele saiu, foi lá, quanto esse rapaz gastou? Foi R$140. Eu só tô passando o que me informaram, garotinho. E ainda aqui na sintonia, participando conosco, desejando um ótimo dia a todos, José Marcos Parente, Ricardo Amaral, Mário Xavier, Antônio Canavarro e o Marcondes, o vendedor, mandando um abraço especial ao garotinho. Também participando conosco, Adão da Silva e também o seu Adão lá do bairro da Redenção, mandando um alô bem especial ao Valdir Correia. Muito bem, então, maestro, nós ouvimos a nova sereia da difusora Thaís Gama. Aí é pra acabar. É isso, rapaz. Maestro. Pela ordem dos pedidos, vamos lá. Chicotada do garotinho. Mais uma. Tem um cabo que hoje tá merecendo essa chicotada. Outra. Agora o cheiro no cangote do garotinho. Ah, meu Deus. Que cangote cheiroso. Ele é da difusora, está aqui. É o Tazão moderno. Autoridade, esse nosso Tazão moderninho aqui já registrou tudo no cartório? Repete. É verdade. Ai, Jesus, aí entendi tudo. Eu não sei quem ia mandar serrar o chifre, não sei de quem. Me dá o serrote. Tá pior do que chifre de boi. Tortou até o serrote. Meu Deus, hein? Beijo do garotinho. O tapete vermelho para quem faz aniversário na feliz data de hoje. Parabéns, parabéns, difusora lhe deseja. Parabéns, parabéns, difusora festeja com você. Agora, ele é perigoso. Tomem muito cuidado, porque um lobo, ainda mais um lobo barbado, mete medo. É bicha, né? Meu pai eterno, você insiste nisso. É claro que é sim. Seu peru, pelo amor de Deus, o lobisomem, não sei o quê. Diga aí. Falei lobisomem. Perdão, teacher. Lobisomo. Tá perdoado. Claro. Lobisomem. Aquelas unhas compridas, bem tratadas, aquele peito peludo, todo hidratado, com aquele óleo de argan. É bicho, né? Ele era praticamente o George Michael do Faz de Conta. Sabe que aqueles dentes afiadíssimos já morderam muita fronha. Você precisa ver esses dentes afiados lá na Copa da Ana, quando pega um pão de uma dentada, vai a metade. Agora eu notei ontem, não sei, ele tava com um cravinho do lado esquerdo, seu peru. É claro que ele é. Experimenta espremer um cravo, sai uma rosa. Me ajudaram a fazer o programa hoje sozinho, ninguém faz nada. Bem cedo, montagem AM e a técnica Carlinhos Luiz. Comandamento geral AM/FM, Hamilton Cabral. O assessoramento de estúdio, o único que eu conheço, verdadeiro amigo da sogra, o peito de aço, Hernani Sampaio. Ainda Thaís Gama, que agora diz que é a sereia da difusora. Larissa Balheiro, Chacal Colete, reportagem Roberto Quest e Alberto Pellegrini. Agora é o nosso Obrigado, meu Deus.
Obrigado. Valdir Correia, o rei da comunicação. Olha o Valdir Correia aí, gente! Dá de garotinho! 24 horas no ar, Difusora FM.